Boa noite, Sam. Esse pequeno caso aconteceu com o bisavô do meu ex-padrasto, no ano de 1990. O bisavô do meu ex-padrasto morava num povoado, e perto desse povoado havia uma mata, onde os homens gostavam de caçar, pescar e apanhar frutas, como buriti, açaí, entre outras. Mas aos poucos, os homens que iam caçar nessa mata começaram a notar que os bichos estavam a risco e também começaram a encontrar restos de caça pela mata. Num certo dia, um caçador viu um ser macabro uivando e correndo pela mata. Ele também nem se importou, pensava que fosse uma onça vermelha. Nisso ele já havia comentado com o bisavô do meu ex-padrasto, que já ficou veiaco, mas ele tinha fama de não ter medo, e para sorte dele, começaram a comentar que uma mulher que morava nessas redondezas virava um bicho. Uma bela noite ele foi dar uma volta no mato, para ver se pegava um tatu. Foi faxear, como dizem os caçadores. Ele tinha um facão e uma espingarda boa, e andou um trecho de mata, e não viu nada. Quando ele ia voltando, aquele ser cheio de pelos e com orelhas grandes pulou na frente dele. Quando ele foi atirar, o bicho deu um tapa na espingarda que voou longe. Daí ele pegou o facão e chamou o nome da mulher, que todos suspeitavam, e ele também. Então ele deu uns cortes no bicho, que o povo falava que era o lobisomem. E ele não tinha percebido que quando o bicho deu tapa na espingarda, também pegou no braço dele. Depois de ter cortado o lobisomem e ser ferido por ele também, o bicho foi embora, pois estava quase por amanhecer. Quando ele chegou em casa, sua esposa estava preocupada e já tinha avisado seu compadre. Mas ele só chegou em casa e logo em seguida foi no posto médico, que tinha perto da onde eles moravam. Quando ele chegou lá, já foi olhando, para ver se via a mulher ferida. Foi quando ele entrou numa sala onde faziam curativos que viu a dita mulher. Então ele falou assim para ela: "Ah, então foi você que tentou me matar ontem à noite, né? Da próxima vez, eu não vou só te cortar não." Meu ex-padrasto diz que depois que o seu bisavô falou isso, essa mulher nunca mais apareceu por ali e sumiu sem deixar rastros. Esse relato não tem nada a ver com lobisomem, mas sim com porco, e foi a minha avó quem me contou. O caso aconteceu em 1989, no estado de Tocantins. Minha avó falava que antigamente a renda da maioria das famílias vinha do coco babaçu, e na vila onde ela morava era muito comum fazer pequenos grupos de mulheres para juntar e quebrar o coco babaçu nos pastos. Mas teve uma época que o povo começou a falar que tinha um porco com mais ou menos 2 metros de comprimento e 1,30 de altura, que estava atacando quem andava quebrando o coco babaçu. E tinha uma compadre dela que vou chamar aqui de Francisca, que falava que era boato do povo, para que elas não fossem quebrar coco. Então, num belo dia, ela chamou suas 2 filhas para irem juntas, para poderem quebrar alguns cocos. Ela foi saindo e avisou para o marido Francisco: "Tô indo com as meninas juntar uns cocos." Bom, e assim elas foram. A minha avó conta que quando foi assim umas 5:30 da tarde, uma das meninas gritou: "Corre, que lá vem o bicho."
Daí a comadre dela e a outra filha começaram a correr. Quando ela olhou para trás, viu o monstro de porco que vinha atrás delas. Quando elas foram passando na cerca de arame farpado, o porco conseguiu morder a saia dela, que rasgou um pedaço. E esse pedaço ficou entre os dentes daquele bicho. Daí elas foram para casa. Quando elas chegaram em casa, não encontraram ninguém. Também só entraram, trancaram tudo e esperaram o Francisco chegar, que só chegou no outro dia. Então Dona Francisca já foi contando para ele a história do porco. O porco tá atacando as mulheres. E é verdade, viu? Porque ontem ele correu atrás de mim e das meninas. Foi quando o seu Francisco deu uma risada e Dona Francisca viu um fiapo da saia dela entre os dentes do seu marido. Segundo minha avó, a Dona Francisca arrumou as coisas e a das meninas e foi embora dali. Não sei se essas histórias são verdade, mas não duvido, porque até a minha mãe já me contou a mesma história. Boa noite, Sam e galera do canal. Hoje venho trazer mais um relato para vocês. Esse não foi contado pela minha avó, a Dona Maria Eva, como trouxe nos relatos anteriores, mas sim vivido por mim e pela minha mãe, na mesma cidade de Queimados, no bairro Inconfidência, na Baixada Fluminense. Esse relato aconteceu entre os anos de 1999 e 2001. No bairro já corria relatos de lobisomem. Era até comum ouvir uivos estranhos ecoando pela madrugada fora. Aqueles uivos fortes, às vezes longe e às vezes bem perto, tanto que chegava a tremer os vidros soltos da janela. E eram sempre acompanhados por latidos de cães, que pareciam que não tinham fim. Nessa casa moravam eu, minha mãe e minha irmã. Era uma casa bem humilde, pequena, mas bem confortável. Dormíamos todos no mesmo cômodo, mas cada um em sua cama, sendo que a minha cama ficava bem debaixo da janela do quarto. Pois bem, foi quando em uma madrugada, como de costume, acordei para ir no banheiro e ouvindo aqueles latidos fortes de cachorro na rua, parecia vários cães perseguindo alguma coisa. Até que retornei para minha cama, mas não dormi. Segui ouvindo aquela algazarra na rua, até que escutei um uivo bem próximo de casa, que chegou a tremer a janela de vidro. E eu, menino novo, fiquei apavorado com aquilo e entrei debaixo da coberta. Nesse momento, minha mãe já tinha acordado com o som do uivo e dos cachorros também, até que a besta fera que estava na rua pulou a cerca e entrou no quintal onde eu morava. E os cães da rua e os cães da minha casa entraram junto latindo desesperadamente, até que eu e minha mãe ouvimos passos de alguma coisa bem pesada correndo no quintal, e aquela batida forte na parede da casa, bem ao lado da janela onde eu dormia. Aquele local do quintal onde a criatura foi parar não tinha saída, era o final do quintal. Acredito que os cachorros encurralaram ele ali, naquele local, eles latindo e a fera rosnando, bem na janela do quarto. Aquilo rosnava alto e grosso, que dava medo em qualquer um. Até que minha mãe falou assim: "Fica quieto, faz silêncio, que isso é um lobisomem." A fera em um momento soltou um urro medonho de doer os ouvidos. Um som diferente de tudo que já tinha ouvido antes e que ouvi até hoje.
Acredito que naquele momento a minha alma saiu do corpo e logo depois voltou. E creio eu que o bicho estava tentando de qualquer jeito se desvencilhar dos cães que o encurralavam ali. Lembro que depois desse urro, ouvi um barulho de algo pulando e logo o outro de algo caindo bem próximo. Então os cachorros saíram correndo atrás, seguindo aquela criatura. No outro dia lembro que minha mãe contou para minha avó, e elas foram atrás da casa para ver o que tinha lá, alguma marca ou algo do tipo. Me lembro desse caso como se fosse hoje. Foi algo que marcou a minha infância. Bem, esse é mais um relato que trago para vocês. Agradeço ao amigo Sam por postar meus relatos aqui no canal. Assim que possível, trago mais relatos novos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. O meu nome é Odete. O relato que vou contar aconteceu comigo, com meus irmãos e com meu falecido pai. Que Deus o tenha. É uma coisa que jamais vou esquecer. Muitos não acreditam em lobisomem, mas nós vimos um bicho desse. Isso aconteceu no ano de 1974. Não fazia muito tempo que eu era casada, pois me casei aos 14 anos e já tinha tido 2 filhos nessa época, sendo que a minha segunda filha tinha mais ou menos 2 anos de idade. Bem, eu morava na minha casa com meu esposo e os meus 2 filhos pequenos. A minha mãe morava bem pertinho de nós. Lá moravam minha mãe, meu pai e os meus outros irmãos. A minha família era bem grande. Não é como hoje, pois infelizmente alguns já partiram. O meu pai partiu primeiro e pouco tempo depois a minha mãe. Pois bem, vamos para o relato. Foi no ano de 1974. Nessa época, o meu pai trabalhava de vigia em uma cooperativa de algodão e a gente morava perto da cadeia da minha cidade. A minha cidade era bem pequena e um pouco desenvolvida, aqui no interior do Ceará. Bom, o vigia da cidade era um senhor muito bonzinho, o seu Alfredo, e o pessoal dizia que tinha uma mulher que era louca por esse homem, mas seu Alfredo não dava nem bola para essa mulher. E também o povo dizia que na cidade tinha um bicho aparecendo, um lobisomem. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito traquinas, e eles sempre me convidavam. Odete, qualquer dia desses vamos esperar o lobisomem na quinta-feira. Falavam meus irmãos, mas eu sempre dizia que não ia não, e falava que eles eram muito medrosos. Mas meus irmãos afirmavam que não eram. O meu pai era uma pessoa muito fiel a Deus, muito crente, e assim, a arma que ele tinha era uma Bíblia. Para onde meu pai ia, era com essa Bíblia debaixo do braço. Ele era assim, muito crente mesmo. E o meu pai dizia assim para nós: deixem isso para lá, senão vocês vão acabar arrumando sarna para se coçar. Então, de tanto os meus irmãos me atentar, um dia eu criei coragem para ir. O meu esposo tinha saído para trabalhar, pois ele também trabalhava à noite. E foi eu e os meus irmãos esperar o lobisomem. E o meu pai foi junto também, pois nós fizemos ele ir junto de nós. Morávamos numa rua que era uma descida, e lá na frente tinha um altinho.
Quando dobrava à direita, já chegava lá na cadeia, a mesma que o seu Alfredo trabalhava. E o pessoal dizia que toda noite de quinta-feira, o lobisomem passava lá na rua da cadeia. E o que foi que nós fizemos? Saiu eu, o meu pai, com a arma dele debaixo do braço, que era a sua Bíblia, e mais 2 irmãos, e fomos seguindo até lá, sendo que isso era mais ou menos meia-noite. Quando chegamos bem pertinho da rua da cadeia, bem na esquina que o bicho passava, a gente ficou lá. O outro lado era a cadeia, e então esperamos debaixo de uma árvore, e não demorou nem meia hora para a gente começar a ouvir um barulho mais horrível do mundo. Eram como passos pesados vindo bem rápido, aquela cachorrada latindo e correndo levantando poeira, pois não tinha asfalto como hoje. As ruas eram feitas de barro, fora que as casas eram aqui e outra a muitos metros de distância, e aquilo só ia chegando mais perto, tanto os cachorros latindo, como aquele barulho de alguma coisa rosnando. E quando menos esperávamos, lá vinha a criatura na rua da cadeia. Era um bicho tão grande, mas tão grande, que até parecia um bezerro pelo tamanho. Mas a cabeça dele era muito grande, tão grande que as orelhas arrastavam no chão. Era uma coisa assim de outro mundo. Nunca na minha vida que eu vi um bicho tão feio assim. Quando olhei para o lado, os meus 2 irmãos já tinham corrido. E olhei para o meu pai e disse assim: Pai, o senhor não vai correr? Vamos, homem. Então peguei no braço do meu pai e começamos a correr. Eu achava que o bicho estava vindo em nossa direção, mas ele parou na esquina da cadeia e ficou arranhando na porta, os cães latindo ao seu redor e ele ali arranhando. O bicho não quis nada com a gente. Ele nos viu, mas não fez nada. O lobisomem queria mesmo era o seu Alfredo. Pobre do seu Alfredo. Nós continuamos a correr, e o bicho ficou lá arranhando a porta da cadeia. Quando cheguei em casa, os meus 2 irmãos já tinham chegado. Estavam brancos que nem papel. Eu entrei em casa e percebi que tinha perdido meu pai no meio do caminho. Mas depois de uns 10 minutos, meu pai chegou, são e salvo, ainda com a sua Bíblia na mão. Ficamos preocupados, mas o meu pai nos disse o seguinte: Eu não tenho medo não. Esse bicho ficou lá, arranhando a porta da cadeia. Ele quer mesmo é o seu Alfredo. Depois de tudo, fomos dormir. E no dia seguinte, o meu pai me disse que foi falar com o seu Alfredo. E ele disse para o meu pai que toda quinta-feira era aquela mesma coisa. O bicho sempre passava e tentava entrar na cadeia. Porém, como o lugar era cheio de grades e bem reforçado, ele nunca conseguiu. E o seu Alfredo nos disse mais, que sabia até quem era o bicho, e que seria uma mulher que era muito apaixonada por ele. Mas o seu Alfredo nunca quis nada com essa mulher. Ela aparecia lá em forma de bicho para pegar o seu Alfredo, mas que nunca conseguiu. Eu não sei o que aconteceu com essa dita mulher, se ela faleceu ou se alguém deu cabo dela. Bom, esse foi o meu relato. Passamos por um apuros, mas conseguimos ver aquela criatura. Um pouco engraçado, mas que nos assustou por muitas noites. Saudações a todos que ouvem meu relato. Me chamem de Bené, pois não quero revelar a minha identidade, mas sou morador de um pequeno interior do Rio Grande do Norte. E o que estou prestes a contar foi o meu falecido pai que me contou. Sebastião, o nome dele. Homem honesto,
trabalhador e muito temente a Deus. Ele ia para a missa toda semana, principalmente quando era época de quaresma, e só ia quando tinha o que dar na oferta. Se não tivesse, ele preferia ficar em casa. Mas era raro ver meu pai perder uma missa. Por outro lado, ele tinha um amigo chamado Zé, mais conhecido pelo seu apelido, Zé dos Poços, pois o mesmo trabalhava cavando poços em sítios e chácaras da região, já que naquele tempo não tinha essa de água encanada, e muito menos energia elétrica. O Zé era muito amigo do meu pai, mas era o inverso dele. Todo dia o homem tinha que beber a sua pinga, xingava a Deus e a todos que via na sua frente. Um sujeito que não temia os castigos do divino. Porém, isso estava perto de mudar. Como disse lá no começo, meu pai era um homem muito religioso, principalmente quando chegava a época santa, a quaresma. E segundo meu pai, ele foi muito tentado em sua vida, não só por mulheres, mas também por amigos, que queriam lhe desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas o meu pai sempre continuou firme na palavra do Senhor, porém sofreu muito escolhendo esse caminho. Meu pai conta que certa vez vinha da missa. Já passava das 9 horas da noite. Nesse tempo ele não era casado com minha mãe, mas já andava cantando ela. Bom, meu pai vinha sozinho da missa, por uma estradinha de chão que tinha para ir à sua casa. Foi quando ele começou a ouvir uns passos, que vinham bem atrás dele. O meu pai se virava e olhava, mas não via quem o perseguia. Ele até jogou uma pedra, mas parecia que apenas os passos estavam ali. E realmente era isso, pois mesmo depois de ter chegado em casa, aqueles passos continuaram. Ora era do lado de fora e ora do lado de dentro. Um tormento que durou a noite inteira, mas que fez muito medo meu pai. Ele até deixou de ir para a missa por um tempo, com medo daquilo lhe seguir. Porém, como ele era um homem de Deus, logo estava de volta à sua rotina normal. Os passos estranhos sempre seguiram meu pai, mas seguindo o conselho de um padre, meu pai sempre rezava um Pai Nosso, para seja lá o que fosse aquilo, e até que enfim, tudo se normalizou. Outra vez foi quando meu pai já estava casado. Como a minha mãe estava grávida do meu irmão, ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha, para ter mais dinheiro e cuidar melhor do filho. Porém, não foi nada fácil, já que na mata coisas estranhas também aconteciam. Um dia ele estava descansando o almoço debaixo de um cajueiro, quando lá de cima caiu um caju, que estava bem maduro. Ele pegou aquele caju, mas não achou estranho, até porque era normal cair o fruto do pé. Mas logo depois outro caju caiu em cima dele, e diferente do primeiro, esse era verde. O meu pai se levantou e ficou olhando para cima do cajueiro, e olhando bem viu que tinha uma coisa lá em cima, mas não era uma pessoa, era algo escuro, e que parecia uma sombra. Aquilo em forma de ventania, pulou da árvore e passou pelo meu pai, e formou um vento forte que espalhou toda a madeira que ele tinha cortado. Meu pai disse que era o saci, mas que aquilo poderia também ser outra coisa. Porém, isso que contei do meu pai nem chega aos pés do que seu amigo Zé viu. Uma criatura que meu pai confirmou existir de verdade. O meu pai ficava muito intrigado com o caso do seu amigo, que bebia pinga todo dia, que o tempo todo estava perambulando por aí, e nunca tinha visto nada desse tipo. Até desconfiou que o homem era pactuado com o tinhoso, mas não era nada disso. Zé, por viver há muito tempo numa vida desgraçada e cheia de vícios, o diabo nem procurava tentar, já que o homem vivia na perdição. Por isso nunca via nada de estranho por aí. Mas o meu pai disse que ele se encontrou sim com uma coisa estranha, e que ele reconheceu como castigo divino, pelas coisas que o Zé fazia. Estava em plena quaresma. Para ser mais exato, era a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira santa.
O meu pai, como de costume, estava se aprontando para ir à missa. Porém, o Zé, como sempre estava desvirtuado e querendo desvirtuar meu pai, apareceu na sua casa e fez a seguinte proposta: Tião, vamos cavar um poço ali nas terras de Dona Laurinda. Já tô com dinheiro na mão. É só confirmar que a gente vai agora cavar esse poço. Meu pai, munido de muita fé em Deus, disse que não ia, mas o homem insistiu. Falou que aquilo era perda de tempo e que ele não ganharia nada, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas claro que meu pai não deu ouvidos. O Zé, com muito ódio, disse assim antes de ir embora: Eu vou sozinho então, e o diabo vai comigo. O meu pai disse que se arrepiou todo quando ouviu aquela fala do Zé e ainda tentou impedi-lo. Não vá, homem. Hoje é sexta-feira santa. Não é dia de estar trabalhando. Olha os castigos de Deus. Não vai, Zé. Mas o Zé fez ouvido de mercador e saiu, indo no rumo das terras de Dona Laurinda. O meu pai então se arrumou, pegou meu irmão que tinha 3 anos e junto da minha mãe que estava com minha irmã nos braços e saíram para a igreja. Meu pai disse que até se esqueceu do Zé, orou, comungou e logo voltou para casa com a família. Mas no meio do caminho encontrou o Zé, assustado e todo sujo de lama. Tampava a cara e os ouvidos para não ver e ouvir alguma coisa. Meu pai parou a carroça e foi falar com ele, que começou a gritar e se debater, mas que logo se acalmou quando reconheceu a voz do meu pai. Então juntos eles seguiram para casa, e durante o percurso ele não disse nenhuma palavra, apenas olhava para os lados, e com muito medo. Assim que chegaram em casa, meu pai foi logo perguntando do porquê que ele estava desorientado daquele jeito. E o Zé disse apenas 3 palavras: Eu vi o diabo. Que conversa feia, homem. Conta isso direito. Retrucou meu pai achando aquela história muito mal contada. E então ele começou a falar. Eu consegui cavar o poço da Dona Laurinda, mas foi uma canseira tão grande que nunca vi na vida. Após o trabalho terminado, tentei voltar para casa. Acendi o candeeiro e fui andando pela estrada, mas notei que de dentro do mato alguém me seguia, porém não vi nada que estivesse ali. E assim que me virei para retornar minha caminhada, eu vi o diabo. Mas não é o diabo que a gente pensa. Era um cachorro que tinha quase o meu tamanho, pelos negros que nem a noite e olhos que pareciam que estavam pegando fogo. Aquilo deu um sorriso macabro para mim, Tião. Aí não aguentei. A perna tremeu e travei na mesma hora. Tentava correr, mas não dava. Aquilo veio andando e passou do meu lado. E ouvi uma voz falar assim: Hoje não. Foi aí que pude me mexer. E nem esperei mais nada. Desabei no meio do mato feito doido. O bicho de alguma forma não me seguiu. E ficou lá na estrada esperando alguém passar. Aquilo era o diabo, Tião. Essas foram mais ou menos as palavras de Zé, que tremia de medo enquanto falava daquilo para o meu pai, que acreditou em tudo o que ele disse, pois o Zé podia ser tudo, mas mentiroso ele não era. Depois de tudo, meu pai o acompanhou até em casa, que ficava bem perto dali. Então ele voltou, mas não viu nada. Após aquele dia, o Zé mudou de vida. Primeiro que ninguém mais viu o homem nos barzinhos da região, bebendo pinga e falando aquelas coisas. Ele agora vivia na igreja e nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Mas um ponto-chave para tudo que ele disse ter sido verdade. Eu não sei te dizer em que ano isso aconteceu, mas creio que tenha sido entre as décadas de 60 e 70, já que nasci na década seguinte. E eu cresci ouvindo a história do Zé dos Poços, o homem que viu o cão da quaresma. Opa, e aí?
Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.